Tá, é com flash mesmo? É. Então, olá, professora Juliana e tutora Kedma. Então, como foi pedido, aliás, eu me chamo André Azevedo, sou aluno do Polo do Conde. Então, vamos iniciar a entrevista, né? Aqui está o professor Maurício Monteiro. Isso. Ele é professor, pode se apresentar, Maurício? Bom, gente, sou professor de Química, leciono há aproximadamente 10 anos e estou aqui para contribuir com a entrevista, enfim, e o que eu puder estar ajudando, estou aqui disponível para isso. Então vamos fazer como foi, enfim, foi pedido pelo tutor, né? Então são 3 questões, né, enviadas pela tutora Kedma e 2 questões elaboradas por nós, alunos. Então a primeira questão é: o que entende por educação básica? Nossa, o flash. Bom, ainda a educação básica, a ideia é, como o próprio nome diz, né? Educação mínima necessária para que o aluno, o aprendente, né, o estudante, ele tenha condições para exercer a sua cidadania. Por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, ele consiga não apenas compreender o conteúdo, mas entender o meio que o cerca, entender quem é ele no cenário social do país, da micro-região e da macro-região que ele se encontra, de tal modo que ele consiga ser um transformador daquele cenário. Sim. E a educação básica ela deve ter esse papel, né, de capacitar, de ser a formadora desse cidadão, né? Ok, Maurício. Então a segunda questão: quais princípios devem conduzir os processos de escolarização da educação básica? Bom, os princípios, vamos fazer um panorama geral, né? A escolarização ela deve ser conduzida pela família, em conjunto associada à escola, de tal modo que as disciplinas elas devem ser organizadas visando o desenvolvimento de competências e habilidades, e hoje em dia está se falando muito em inteligência socioemocional. Então, onde esse aprendizado ele vai ser importante, vai ser utilizado em qualquer área do estudante, não só no processo de avaliação quantitativa que a gente tem na escola tradicional, né? Então, o foco ele deve ser baseado em princípios que realmente desenvolvam o indivíduo como um todo. E o desenvolvimento de competências e habilidades, até mesmo o próprio Enem, que é um exame nacional que viabiliza o ingresso na escola pública, na universidade pública, ele é fundamentado, ele é estruturado na tentativa de mensurar quão habilidoso e quão competente o aluno é, né? Então, perfeito, Maurício. mais ou menos isso. Ok, então a terceira questão: qual a relação atual da educação básica com o mundo do trabalho no século XXI? Bom, a pergunta é: qual a relação atual da educação básica com o mundo do trabalho no século XXI? Na verdade, eu diria que não há praticamente inexiste, né, essa relação. Infelizmente, a educação básica ela não tem preparado o aluno para o mercado de trabalho, para as relações sociais, para as relações familiares, para a resolução de problemas, o ensino básico ele não tem ensinado o aluno a aprender, apenas a memorizar algoritmos que fazem ele acertar ou não a resposta. Engraçado que ontem eu estava assistindo um vídeo de um psicólogo que ele fala sobre discurso violento, né? Discussão não violenta. Discussão não violenta e a escola ela tem muito isso. Ela, quando classifica o aluno como está certo ou errado aquela resposta, por meio de uma questão de múltipla escolha, ela não possibilita o aluno usar o seu potencial. Então, infelizmente, hoje ainda, apesar de alguns movimentos aqui no Brasil tentarem trazer um pouco da realidade do mundo do mercado de trabalho,
do cenário político para dentro da escola, para que esses alunos comecem a experimentar um pouquinho, pelo menos minimamente, do que é realmente o mundo real lá fora, pós-ensino básico, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito... precisamos de medidas muito mais vamos dizer assim, disruptivas do que as que nós temos hoje, sabe? Então, ainda deixa a desejar. Então, essa relação escola, ensino básico e trabalho, praticamente não há uma relação, é muito distante, infelizmente, né? Infelizmente, bacana, Maurício. Então, a quarta pergunta. Como você acha que devemos incluir os assuntos do currículo, né, com as práticas do dia a dia? Primeira coisa, o ensino ele tem que ter o aluno como centro do processo. Então, levando isso em consideração, é importante a gente entender qual é o interesse e, enquanto educadores, a gente tentar levantar quais são as necessidades daquele aluno que vive naquela região, naquele cenário e naquela época. Então, fazendo isso, a gente começa a quebrar alguns paradigmas, como o paradigma do livro didático, né? O livro didático que é usado aqui no Nordeste, em João Pessoa, ele não pode nem deve ser o mesmo livro didático utilizado em São Paulo, lá em Campinas, porque são realidades diferentes. São jovens da mesma idade, sim, porém vivem realidades sociais, políticas e econômicas bem distintas. Desse modo, a gente teria que personalizar esse material. Só que dá trabalho, né, André? Então, ninguém quer ter trabalho. Infelizmente, a educação ela é levada mais para o lado menos trabalhoso, sabe? Repetir aquelas aulas conteudistas, passar uma lista de exercício e depois avaliar o aluno. Realmente é um desafio muito grande, realmente. Então, a quinta questão. Como a educação pode ser adequada no que se refere a conciliar o repasse dos assuntos, né, dos currículos, e com a adequação do empirismo, com o empirismo, né? Tá. Mais ou menos parecido com o quarto. Bem parecido, né? Levar em consideração a vivência e a necessidade e o interesse dos alunos e adotar algumas metodologias, como por exemplo, já que você falou do método empírico aqui, a metodologia é baseada em projetos, em que o aluno ele vai ser encorajado já falando dentro do viés das metodologias ativas, que tiram o aluno de mero receptor e ele passa a ser algo mais, tem uma postura mais ativa, que ele busca o conhecimento, ele busca o aprendizado, ele desenvolve, ele passa a desenvolver uma série de competências e habilidades durante o processo, em conjunto com os seus pares, que são colegas que, em conjunto com ele, de maneira colaborativa e dialogada, desenvolvem aquele projeto. E esse projeto ele pode ser um projeto que nasceu na necessidade da própria comunidade escolar, entende? Sim. Como, por exemplo, o projeto de se fazer uma horta. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de se fazer uma horta. Então, como fazer? Então, para se fazer o projeto de uma horta, tem que fazer o levantamento do espaço que vai ser feito, quanto de material precisa ser utilizado, quem vai auxiliar e quando isso vai ser iniciado, por exemplo. E aí, essas etapas farão parte, irão compor a estrutura de um projeto. Vamos trabalhar várias questões no processo, né? Várias questões no processo, né? Inclusive o conhecimento conteudista, só que ele vai ser reposicionado. Então, se você estivesse dando aula lá de botânica, você ia abordar briófitas, pteridófitas, e aí, só que de maneira prática, sim, entende? Sim. A estrutura das raízes que são de monocotiledôneas, de dicotiledôneas e tudo mais, tudo isso na prática. Agora, não conteúdo pelo conteúdo, eles iam precisar estudar esse assunto porque eles estavam desenvolvendo um projeto que necessita desses conhecimentos, entende? Então, há uma diferença substancial, entende? Então, é assim que eu imagino. Então, professora Juliana e tutora Kedma, então a gente, enfim, agradece a atenção, agradeço a Maurício por ter cedido o tempo dele aí, né, e ter contribuído aqui com as informações. E assim, a gente vê, a gente nota como nós, nesse período atual, né, nesse período de modernização, quanto nós temos desafios, né, a gente transpor, são muitos desafios. E se tratando dessa questão atual, né, que a gente tem que realmente levar em consideração a questão das novas tecnologias, né, como a gente está falando de um curso virtual, né, que a gente não tem, né, a gente está aqui, né,
nessa metodologia. Então, esse formato de curso é desafiador. Então, a gente nota o quanto, né, a gente está se adaptando, né, nesse processo. Então é isso, professora Maurício, agradecer a você aqui, tá ok? Nada, eu que agradeço. Professor Maurício. É um prazer, uma honra poder... adoro falar sobre educação. Outra coisa, Maurício, esqueci para identificar a escola onde você leciona, tem essa questão. Ah, tá. Escola Internacional Cidade Viva. Isso, né? Eu esqueci o professor, né? Vocês pediram a questão do local, então. Então, obrigado aí, professora e tutora. Um abraço. Até mais, gente.